Tá no plano, professor? Pronto. Só anotar aqui, Samuel. Então, a gente vai dar início à apresentação do aluno Samuel Borges da Silva. E, Samuel, você tem de 10 a 15 minutos para fazer sua apresentação. Boa sorte. Bom, positivo. Bom, eu quero desejar boa tarde a todos, todos os professores presentes na banca. A minha proposta tem como tema a interação humano-computador, estudo sobre interface gráfica dos softwares educativos. É o sumário. A introdução. Bom, eu iria falar sobre a interface gráfica do software educativo. A inserção de software na educação. Bom, softwares educativos são os softwares que são programados que têm a finalidade para auxiliar os usuários na área da educação. São softwares que têm um papel bem importante, pois eles são uma ferramenta na área de ensino e aprendizado. IHC. Bom, a IHC, que é a interação humano-computador, ela tem um papel fundamental no processo nessa área, pois ela ajuda na construção do software, pelo quesito das interfaces gráficas. Ela tem um papel fundamental para construir uma interface gráfica interativa. Vamos lá, justificativa. Bom, como eu já falei sobre software educativos. Bom, os softwares educativos, eles auxiliam os seus usuários, ou seja, ao inserir um software educativo em uma determinada escola, ou qualquer aluno, professor e tal, buscar um determinado software para auxiliá-lo no ensino, aprendizado, este busca uma ferramenta para resolver um problema. Ou seja, dessa forma percebe-se que é uma ferramenta essencial, pois o software consegue resolver problemas. E assim, um quesito importante nesse sentido é que a interface gráfica pode influenciar diretamente no aprendizado. Isso significa dizer que a interface gráfica de um software é importante, ou seja, é preciso que o software educativo apresente uma interface gráfica bem interativa e atraente para os seus usuários. Bom, a problematização. Bom, a questão da problematização chega a questão das interfaces com difíceis linguagens. Ou seja, foi dito aqui anteriormente que a interface gráfica pode influenciar diretamente no aprendizado. Então, uma interface gráfica, ela, no caso, quando ela é interativa e atrativa para os seus usuários, ela vai ajudar aquele determinado usuário. Ao contrário disso, ela pode apresentar problemas nesse processo de ensino-aprendizado e pode atrapalhar os seus usuários. Ou seja, é importante que uma interface gráfica ela venha ajudar os seus usuários. E quando uma interface gráfica não possui uma linguagem fácil para os seus usuários, ela tende a trazer problemas nesse processo. Ou seja, ela vai desestimular seus usuários, pois um usuário ele busca resolver problemas, e a partir do momento que ele não consegue resolver um problema, ele vai ficar cabisbaixo e vai ficar chateado. Então é importante pontuar esse quesito. Os objetivos. Bom, o objetivo desse trabalho é analisar a interface gráfica do Google Classroom. Então, o software que eu escolhi para fazer a análise é o Google Classroom.
É um software que faz parte da plataforma do Google. E assim, a partir dos conceitos da IHC, irei buscar conhecimento para fazer a análise dessa interface gráfica, desse software, para buscar conhecimento para analisar se a interface gráfica desse software é atrativa, se a interface gráfica dele consegue trazer uma experiência para o usuário, pontuar os pontos positivos, os pontos negativos que, que essa interface pode trazer para o seu usuário. Aí outro ponto também dos objetivos é identificar a importância da IHC. Ou seja, a IHC ela tem um papel fundamental, como já foi dito. Então, iria identificar qual a importância da IHC na área da construção de um software. Quais os pontos que ele pode impactar com seus conceitos na construção das interfaces, de uma interface interativa, de uma interface que chame a atenção do usuário, que faça com que o seu usuário, com que o usuário consiga eficiência e produtividade com a utilização dessa ferramenta. Fundamentação teórica. Bom, a definição de IHC. Bom, a IHC é a área que estuda o design. Ela busca conhecimento para... Ela busca estudar o design da interface. Ela busca trazer para os seus programadores um estudo de interfaces gráficas que chegue ao usuário final, interfaces gráficas interativas, interfaces gráficas que o usuário consiga utilizar sem ter muitos problemas. Apesar de existir vários tipos de pessoas, então sempre vai existir softwares que não consigam atender todas as pessoas, mas a IHC ela busca minimizar esse menor número. Bom, a usabilidade do software. Bom, a usabilidade, o conceito de usabilidade, ela busca dizer que é o principal conceito da IHC. Porque, assim, a usabilidade de um software é a parte mais importante. Ou seja, se um determinado software ele só vai conseguir ser aceito pelos seus usuários se ele conseguir trazer para eles uma boa usabilidade. É um fator fundamental para que um software consiga ser aceito, é a questão da usabilidade. Bom, a metodologia. A metodologia é analisar os conceitos básicos do IHC. Ou seja, o método que será feito primeiro será analisado os conceitos básicos de IHC, e a partir dessa análise, entendendo esses conceitos básicos, será aplicado para a análise técnica desse software, que será o Google Classroom. Que é a questão da usabilidade. Será buscado conhecimento sobre a usabilidade, para verificar se o software vai conseguir trazer uma usabilidade. Questão usabilidade, no caso, que é um fator fundamental para a aceitação, e a usabilidade está relacionada à experiência, está relacionada a como esse software vai transmitir a interface gráfica, se vai ser eficiente e vai conseguir trazer uma produtividade para os seus usuários, a maneira como o usuário usa, se é fácil de memorizar a interface gráfica. Então, o conceito de usabilidade está relacionado a isso. Experiência do usuário. A experiência do usuário, no caso, está relacionada à emoção que o usuário vai ter ao utilizar esse software. Por exemplo, se ele vai conseguir trazer uma motivação para o seu usuário, se vai trazer transtorno e tal, pela questão da interface. Se vier a
assim, uma interface gráfica interativa a tendência é que venha trazer uma emoção positiva. Ao contrário, será negativa. Acessibilidade. Acessibilidade entra a questão como eu falei anteriormente, existem vários tipos de pessoas no mundo. Então, é impossível que um software atinja um software consiga atender toda a necessidade das pessoas, pois para uns pode não ocorrer. Então, então será analisado se o software consegue trazer, se o software consegue ser acessível a todas as pessoas, com todas as limitações que pode apresentar. E comunicabilidade. Comunicabilidade entra na questão se a interface gráfica vai trazer ao usuário, vai conseguir ter uma interface gráfica que consiga comunicar, que consiga ter uma linguagem de fácil acesso para os seus usuários. Então, basicamente, será feita essa análise. Basicamente, são os conceitos que serão analisados e aplicados para fazer essa análise no Google Classroom. Então, essa é a apresentação. Aí, no caso, tem o cronograma das atividades. E é isso. Ok, Samuel. Obrigado pela apresentação. Eu passo a palavra aí para o professor Lucinauro fazer as colocações. Por favor, professor Lucinauro. Pronto, estou aqui. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, mais professor. Professores aí. Parabéns pelo trabalho, em primeiro lugar, viu, Samuel? Pode compartilhar a tela. Vamos ver aqui. Inicialmente, Samuel, eu fiz aí um scan no seu trabalho, né? Eu li de maneira sem pontuar nada, só por cima, né? Deixa eu olhar aqui, deixa eu abrir bem aqui as informações que estavam em outra observação, Samuel. Aqui mesmo. Beleza. E vi que a formatação está muito boa, né? Então, e que teu trabalho, eu até abri ele para me confirmar essa informação aqui mesmo. Eu não tenho aqui. Sim, era isso mesmo. Em relação à numeração da página, Samuel, você errou quando você começa a numerar número 1 a partir da introdução. Na realidade, a numeração da página ela vai começar lá no início do trabalho, salva a folha de rosto, depois dali você começa. Lógico que ela é flexível, né? Ela só vai aparecer o número de fato a partir dali da introdução em diante. Mas ali seria algo em torno do número 4, 5, já é a quarta, quinta página, não é a primeira página. A primeira página do seu trabalho é lá em cima, depois da folha de rosto. Bom? Então, um detalhe a se analisar. Outro detalhe que eu pude observar nele também, e aí é uma coisa quase que geral, é em relação à forma com que você usa o que está no sumário e o que está dentro do texto. Por exemplo, o nome introdução, lá no sumário, você botou negrito e maiúsculo. Lá no texto tem que estar negrito e maiúsculo. Já o termo 1.1, vamos supor, seria só maiúsculo. Então, lá tem que ser só maiúsculo. O termo 1.1.1, aí tem que ser minúsculo e negrito. Então, tem que seguir essa mesma formatação. Do jeito que está no sumário, tem que estar dentro do texto, tá? Eu percebi também logo que tem um item lá no teu sumário que não consta. Aliás, nem consta no sumário, mas consta no trabalho. É o item 5.2.1. Ele tem no teu texto, mas não está referenciado lá no sumário, tá? Só esquecimento, você vai lá e coloca de novo. Né? No cronograma também, você usou quebra de página, né? Quer dizer, era para ter continuado na mesma folha, você passou para outra folha, também questão só de correção. Referências também do mesmo jeito, você mudou de página e centralizou, tem que ser sempre do lado. Mas a referência... Não, pode continuar. Mas Não, eu ia perguntar se a referência, mas ela tem que quebrar a página, não? Não necessariamente. Aí depois a gente vai ver direitinho a regra, né? E aí a gente vai ver o que a gente pode estar melhorando.
O texto com recuo, porque o texto fica mais recuado um pouquinho, você só recua o texto, ele tem que ser diminuído o tamanho da letra e tirar as entrelinhas. Então, assim, tem uma regrazinha na ABNT que tem que ser analisada na hora da formatação. Esses erros de formatação não são erros graves a ponto de tirar você, de reprovar o cor do tipo, né? Mas requer que você se debruce um pouquinho sobre a ABNT para verificar como coloca certas coisas no seu trabalho, tá? Então, isso aqui é coisa simples, dá para se, né, tranquilo. O teu tema é um tema de relevância, é um tema pertinente, né? Mas aí, na hora que começa com os termos, eu vi que na referência, já é outra coisa que eu vou citar mais na frente, né? Faltou citar a data de pesquisa, suas referências não estão muito claras também, entendeu? Onde você leu muito PDF lá, então tem que colocar a data que você acessou esses PDF, tem lá o endereço direitinho, mas tem regras na BNT sobre tudo isso aí, né? Tem que destacar alguns nomes e coisas assim. Como você está falando nesse seu trabalho, a gente consegue facilmente identificar várias disciplinas que a gente estudou, né? E uma delas mesmo é a interface humano-computador. E você não faz essa referência no seu trabalho. Seria, assim, de bom tom até, entendeu? Referenciar a disciplina que você estudou. Tá? E aí, quando eu digo interface humano-computador, você diz interação humano-computador. São duas palavras que as pessoas costumam dizer, né? Ou interface, quando diz IHC, referência à interface, ou interação. Apesar de que, na prática, gramaticalmente falando, interface significa uma coisa, interação significa outra. Tá? Então, tem que ter cuidado também com essas utilização. No seu trabalho, você só utilizou interação. Por isso que eu não vou nem entrar nesse quesito aí. Mas aí me chamou a atenção outra coisa. Você vai estudar aí e chamou de software educativo a plataforma Google Classroom, né? E eu esperei você falar mais sobre o Google Classroom, né? E quando você vai falar das plataformas educativas, aliás, de softwares educativos, né? Porque entenda, Google Classroom é uma plataforma, né? Não é software educativo. Aí você coloca dois, o Google Classroom e o outro lá que é Geolab, né? GeoGebra. Assim. Então, assim, há uma certa diferença, a gente tem que também trabalhar melhor essa questão aí, tá bom? Eu acho que a gente tem que ver sobre realmente o que você vai fazer. Eu esperei você falar um pouquinho mais sobre o Google Classroom, inclusive colocar aplicações atuais, que hoje é um dos softwares que mais está sendo utilizado aí, né, em virtude da pandemia, várias instituições aqui no nosso meio mesmo, está utilizando a ferramenta, uns da maneira acertada, outros da maneira equivocada, mas que está dando certo, tá? Agora é uma plataforma de ensino, uma plataforma educacional. No software educativo ele já tem uma finalidade mais de educar, ele é mais específico a alguma coisa, tá? E você coloca os dois exemplos de software educativo, então assim, eu acho que tem que ter mais um item aí para a gente diferenciar, e aí, a partir daí você também seguir já uma linha mais precisa aí. Eu acho que não caberia aí você falar, por exemplo, da GeoGebra nesse caso. Em vez de software educativo, software educacional. Diferente educativo de educacional. Né? No mais, seu trabalho eu achei pertinente, um tema bom. Né? Seu cronograma também eu achei que achei foi pouco tempo aqui para você fazer essa revisão, até porque também eu esperei você citar como você ia colher essas informações, né? Já que você vai fazer isso aí, você tem que entrevistar, você tem que ir atrás de pesquisa, então vai usar alguma ferramenta específica, ou vai ser através de dados coletados já em outros ambientes. Então, assim, são informações que eu acharia que devia já conter na sua metodologia, né? Essa pertinência aí, porque a IHC ela vai te abrir aí vários horizontes nesse sentido aí, de procurar o melhor, né, para a questão dessa interação, para que haja essa interação, né, melhor ambiente da interação, a forma, que vai desde cores até mesmo a usabilidade, a confiança, a segurança, muitos itens assim, que você elencou, inclusive até alguns, mas faltou você indicar melhor, precisar, aliás, melhor como seria feito isso aí, tá bom? Então, mas é um trabalho que tem sentido, é um trabalho bacana, gostei, tá? E a gente tem algumas orientações, algumas dicas que eu vou deixar, e você, juntamente com o seu orientador, vai ver a pertinência disso ou não, para tentar arredondar aí, tá bom? Obrigado, professor Alan. Bom,
obrigado, professor Lucinauro, pelas colocações. Passo agora a palavra para o professor Maurício para fazer as arguições dele. Por favor, professor. Boa tarde, Mauro, Alain e Samuel. Samuel. Samuel, a princípio, agradecer a você e a Alain pelo convite, pela participação na sua banca. E, assim, com relação ao que o Nauro falou, o teu trabalho é um dos trabalhos que está mais completo, né, dos que a gente tem visto hoje, em todos os aspectos, né, da estrutura do trabalho. O Nauro já pontuou algumas coisas, eu não vou repetir, mas, quer dizer, não vou detalhar, só vou repetir de forma bem rápida, até mesmo para avançar. Um deles já falou, é a questão da estrutura do trabalho, que eu te aconselho que tu pegue a questão do manual, né, que o professor lá passou para vocês, e das normas da ABNT, né, porque tanto no manual tem toda a estrutura, ou seja, diz como de fato o teu trabalho deve ser construído, como ele deve ser formatado, e lá também faz menção a essas regras, né? E tu tem que ir atrás da ABNT. Começando dessa questão da numeração de página, tipo de fonte, tamanho da fonte, espaçamento. O Nauro citou aí a questão das citações longas, né, com mais de 4 linhas, tem a questão do espaçamento que deve ser seguido, tem a questão do recuo, espaçamento entre linhas, tem a questão do recuo. Alain, eu acho que o Samuel caiu, a imagem dele congelou? Não. Não. Então era só para mim aqui que estava congelado. Então, Samuel, tem essa questão que tem que ser revisto a questão da ABNT. São pontos básicos que deixou passar despercebido. Mas isso é normal. E até a gente entende porque vocês não usam, apesar da importância do trabalho, mas normalmente não se vê na graduação pagar a revisão de trabalhos, né? Que um revisor viria isso tudo com calma. O Nauro já pontuou alguma coisa aqui na introdução, que eu já começo a ver essa questão da interação da definição, né? E eu te aconselho que tu revise essa questão dessas definições de software, a definição no texto do teu trabalho, tu usa uma definição e na tua fala tu usa outra, né? Software educativo e software educacional, como o Nauro falou, tem uma diferença. E, inclusive, eu achei até estranho tu fazer essa confusão, porque tu usa um autor, Barbosa e Silva, que ele é um dos meus referenciais dos meus trabalhos, que ele trabalha tanto com robótica como com IHC. Então, na hora que eu bati o olho aqui, eu digo, opa, um cara aqui que eu conheço, que eu trabalho. Então, ele trabalha bem essas 3 concepções de software educativo, software educacional e IHC. Então, eu achei até estranho tu ter cometido esse deslize, eu vou colocar assim, com relação. Novamente, eu acho que está atrelado até a nervosismo, porque às vezes tu falava uma coisa e às vezes falava outra, ou no teu texto tu usa uma definição e na tua apresentação tu fala outra. Tem a questão de alguns erros com relação à questão de grafia, né, singular e plural, a questão da concordância, tem a questão de tempo verbal, né, que tu deve estar utilizando. Às vezes tu deveria estar utilizando no presente, tu está usando no futuro, seria mais ou menos essa questão do tempo verbal que eu estou te falando, a questão de concordância, né? Alguns termos aqui que eu marco, que tu deve observar, né? Que tu deixa, que não fica bem claro na tua fala. Tem a questão de citação. Um exemplo aqui, tem autores, quando você coloca o autor dentro do parênteses, o nome do autor dentro do parênteses, o nome do autor tem que estar todo maiúsculo, tu coloca em minúsculo. Então, são esses pontos que devem ser observados.
Deixa eu só avançar bem aqui para ver se eu pego. A questão do software, do objetivo do software educativo, né, que o software educativo ele não tem o objetivo de apresentar novos aprendizados. Tu coloca aqui. Tu diz lá na página 4, que não é página 4, a Naura já falou tudo isso aí, que o software educativo tem que apresentar, tem o objetivo de apresentar novos aprendizados. Samuel, desativa o teu áudio. Samuel? Oi. Desativa o teu áudio. Já desativei, Maurício, pode continuar. Ok. Então, Samuel, como eu te falei aqui, são alguns equívocos que tu comete nesse sentido, quando eu digo que tu tem que revisitar, que ler os autores, para pegar essa questão dos conceitos, das definições. Então, lá no final da página 4, que tu enumera como página 4, que não é página 4, tu tem que rever isso aí, tu diz que o objetivo principal dos softwares educativos é apresentar novos aprendizados. Então, o software educativo, ele não apresenta, pelo contrário, ele facilita, né, o aprendizado do aluno ou do usuário. Lá, o Nauro já até também pontuou, eu só queria chamar que no item 5.2.1, exemplos de software educativo, já que tu colocou aqui, o Nauro já fez isso, né? O Google Classroom, ele é uma plataforma, tu disse que é uma ferramenta, então ele não é, o Nauro já fez isso aí. O GeoGebra, eu já discordo um pouco, né, do Nauro, quando ele disse que não deveria estar aqui. Eu acredito que tu pode fazer o seguinte, tu já pode manter, né, essa questão, só mudaria lá a questão do título, tu mudaria esse título aí, exemplos de software educativos, procuraria um novo título e deixaria os dois aqui e apresentaria a diferença entre os dois, porque da mesma forma que tu pode ter cometido este equívoco ao classificar os dois como software educativo, outras pessoas também podem cometer esse mesmo equívoco. Então, seria interessante tu já aproveitar o momento aqui para fazer essa diferenciação, para que pessoas que possam, porventura, usar o teu trabalho já passem a utilizar. A questão da tua metodologia, ela está boa, tem alguns pontos aqui que eu marquei que ela precisa ser melhorada, mas principalmente, aí eu saltei os teus objetivos intencionalmente, eu volto lá aos teus objetivos. Ficou faltando uma coisa, os resultados. Não está claro, tu não tem um objetivo aqui para a produção dos resultados. E na metodologia, tu fala como é que tu vai buscar fazer essa pesquisa, tu não deixa isso claro, tu tem que deixar mais claro, o Lucinauro já falou sobre isso, mas mais ainda, como é que esses resultados vão ser apresentados para a comunidade? Porque toda pesquisa ela tem um objetivo principal, que é produzir um conteúdo, né? É produzir conhecimento. E o final da produção desse conteúdo é apresentar os resultados. Tu não deixou claro isso aqui, então precisa melhorar isso no teu objetivo, né? Deixar isso claro, tem que ter um objetivo lá relacionado a isso, e cada objetivo tem que estar bem detalhado na tua metodologia. Lógico, aqui tu está usando o tempo verbal futuro, né? Tu está dizendo que vai fazer, como tu vai fazer. No teu próximo trabalho, na tua próxima versão, tu já vai dizer o contrário, tu vai dizer como tu fez, então tu vai usar o tempo verbal passado. Quando eu falo em tempo verbal, é isso. Aqui tu está usando o futuro, tu está dizendo que vai fazer. Na tua próxima versão, tu já tem que voltar a isso aí, tu já vai estar dizendo como tu fez, então, o passado. O teu cronograma, eu acredito que ele está bem detalhado, só precisa ver essa questão da distribuição do tempo, e tu já começa a fazer isso, que o Alan já falou anteriormente, né? Ele disse para vocês alterar, até então, só tu já fez essa alteração. E finalizando as referências, tu tem que modificar isso. Algumas referências tu coloca data de acesso, outras não coloca. A questão de uso de maiúsculos e minúsculos lá no disponível em.
a questão da formatação das referências, ou seja, dá uma olhada nas regras da ABNT novamente com relação a referências que precisam ser corrigidas, algumas referências aqui. No mais, cara, é só parabenizar você e o teu orientador pelo trabalho, pela relevância do trabalho. E, assim, é só um ponto. Eu achei que tu poderia explorar um pouco mais essa questão do IHC, mas isso é uma decisão tua e do teu orientador. E não ficar simplesmente limitado à análise de uma plataforma, mas procurar aprofundar um pouco mais essa questão da discussão. Porque, como tu mesmo fala, um dos maiores problemas de um software educativo é exatamente na questão da IHC, da interação do software com o usuário e vice-versa. É o que peca. E quando eu iniciei a leitura do teu trabalho, eu achei que tu iria ampliar mais essa discussão, né? Colocando pontos fortes e pontos fracos de uma determinada análise. Não estou dizendo que tu não possa fazer isso a partir da plataforma, pode, mas eu acreditava que vocês iriam ampliar mais essa discussão. No mais, parabéns e obrigado. Muito obrigado, professor Maurício. Com certeza nós iremos aí atender as recomendações, né, de vocês, do professor Sinauro, do professor Maurício. E é isso. O Samuel ele teve uma evolução muito grande durante o TCC, certo? Ele começou devagarinho, estava muito amarrado ali no início, depois foi se soltando, começando a produzir um material mais interessante, colocar mais conteúdo embasado nas pesquisas dele. O trabalho realmente tem detalhes, certo? De formatação, de estrutura, que precisam ser melhorados, né? Algumas coisas precisam ser definidas de forma a aumentar, deixar mais robusto o conteúdo, de fato, da IHC em si, né? Do trabalho. E acredito que vai ser um trabalho bem interessante no final, e o Samuel vai conseguir entregar aí um trabalho bem interessante. Então, dessa forma, Samuel, eu vou pedir alguns minutinhos, vou me reunir agora com os professores da banca para deliberar sobre o seu trabalho, beleza? Só aguarde um minutinho aí.